Fala, torcida palmeirense, como é que vocês estão? Hoje vamos reagir aqui ao mano a mano de Palmeiras de 2020, campeão da Libertadores contra Palmeiras de 2025. Vamos ver se vocês concordam com a opinião deles? Vamos lá, vamos comigo, vamos reagir a esse vídeo? A gente vai agora comparar o Palmeiras de 2020, óbvio, fica um pouco mais agridoce pro elenco atual, porque esse é o Palmeiras campeão da América. Então vai ter uma recordação sempre muito positiva e prazerosa para o palmeirense. Mas esse elenco atual também é sacanagem. Tem alguns nomes em comum, poucos, né? Gustavo Gomes, o Everton. É o caso do Everton. Vamos lá, o goleiro Everton de 2020 e o goleiro Everton de 2025. Hoje eu quero só ouvir vocês. Cara, gente, aqui só pra já, antes de escutar eles falar, né? Aqui o Everton de 2020 é muito melhor, né? Eu lembro que quando, nessa época, o Everton, algum atacante, algum jogador adversário ia chutar pro gol de longe distância, eu falava, chuta, confiando no goleiro, porque eu sabia que ou era tinha que pegar na veia, tinha que pegar muito na veia e na gaveta, assim, pra ele aceitar, ou desviar, porque eu sabia que se não fosse desse jeito, ele ia buscar essa bola. Então o Everton 2020 disparado, melhor que hoje. Eu gosto muito do Everton, mas hoje ele anda falhando em algumas partidas. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu acho que o Everton faz um bom ano. Eu quero só ouvir vocês, já corto. Mas em 2020 ele salvou vocês contra o River. Ele salvou, ele fez uma defesa... Salvou vocês, Não, com 5 minutos aqui, ó. Com 5 minutos, uma bola na esquerda cruzada, tudo. Eu acho que o Everton, de maneira geral, ele é um goleiro regular. Não é um goleiro de grandes milagres, mas é um goleiro regular. Eu acho que hoje ele é um goleiro melhor que ele era naquela época. O Everton agora ou o Everton de 5 Não, o anos Everton atrás? 2020. E você? Eu vou ficar com 2020 também. Por isso, por esse jogo contra o River, pelo confronto contra o River. Por estarmos falando de pré-River hoje, né, Leão? Sim. Mas rapidinho, mas só assim, eu concordo com o Dimas. Ele é um goleiro tão regular que ele não tem altos e baixos. Contado pra esse mano a mano e o Fã de Esportes que eu ouvi vocês. O Everton melhorou essa temporada que ele falou, porque assim, quando ele chegou tinha aquela coisa, Carlos Miguel. Não, o Everton já mostrou que ele ainda é. Talvez Carlos Miguel ano vai que vem. esperar o ano que vem, exato. Calma, Dimas. Você tava votando o Everton 2025 e tá falando de talvez ano que vem Carlos Miguel? Não, se o Carlos Miguel tiver chance de ser titular, é o ano que vem. Não, esse ano não. Kelvin ou Marcos Rocha, Dimas? Marcos Rocha. Não dá ainda. Acabou de chegar o Kelvin. Aí não tem nem... O caso do Kelvin é isso, né, gente? O Marcos Rocha poupa tempo, mas o Kelvin acabou de chegar. Até injusto com ele, e o Marcos Rocha talvez é um dos maiores da história do Palmeiras, né? Na posição em questão de título e tudo mais. Então fica até injusto com o Kelvin, que acabou de chegar, aí não tem nem comparação. Esse aqui não vai ter muita discussão, né, Marcos Marcel? Rocha. Não que o Kelvin seja ruim, mas é que o Marcos Rocha Essa é boa. Gustavo Gomes de agora, porque o Gustavo Gomes não estava tendo uma temporada tão boa ano passado. Não. Começou mais ou menos esse ano e melhorou bem esse ano, mas 2020... Mas 2020 ele quase acabou com a carreira dele no Palmeiras, com aquele pênalti no Jô. No último lance do No Palmeiras. último lance, que se o Palmeiras perde aquele título... Cara, o efeito borboleta é muito louco, Exatamente. Né, Marcelo? Ia acabar a carreira do Gustavo Gomes. O Gomes já era campeão brasileiro de 2020. Cara, o Gustavo Gomes, ele até 2020, ele é o melhor da América, né? Não tem como. E depois ele caiu, né? Muito de produção. Só que esse ano, esse ano especificamente na Libertadores, ele está voltando muito o futebol dele. Ele está voltando a ser o Gustavo Gomes. Contra o River mesmo no jogo passado, ele jogou demais, jogou o fino da bola, que é o futebol dele, né? Então é até difícil falar. Se fosse para escolher um, Gustavo Gomes 2020, porque ele teve esse lance contra o Jô, mas ele vinha jogando muito e depois ele caiu de produção. E esse ano, faz pouco tempo que ele voltou a jogar bem. Se fosse para escolher 2020, mas ele tá jogando muito agora também. 2018, mas não, ainda... teve toda aquela novela da renovação do contrato, demorou para renovar, ele veio no Bola da Vez, falou que recebeu ofertas de 5 vezes mais do que ele ganhava e ficou. Mas o de 2020. 2020 Leãozito? Esse é 2020. Certo. Agora é uma boa. Até agora, 3-0 de 2020. Pô, vocês têm que dar. Agora acabou a mamata de 2020. Vamos lá, Murilo ou Imperur? Murilo. Aí é Murilo, né? Murilo poupa tempo, né? Não precisa nem falar. Murilaço. Se o Luan jogaria, o Luan no aquecimento machucou. É isso que eu ia falar. Se o Luan fosse titular, a briga era boa, Imperur. mas cola Imperur, o Murilo ganha. Vamos deixar organizadinho aqui. Aí que agora a não gente sei vai quem com. votaria. Nossa, essa é boa, hein? Essa é boa. Vocês querem o Sem Clubismo começando aqui? Pode ir. Piquerez. Então, eu acho o Piquerez um jogador mais completo. Também acho. O Matias Vinha é um cara tecnicamente superior a ele. Muito bom tá? também. Muito bom jogador. Fez gol no 3-0. Fez gol, terceiro gol de cabeça. Eu acho que
Eu acho o Piquerez mais regular do que o Vinha, pra falar a verdade. Né? É difícil você ver o Piquerez jogando mal. O Vinha, depois que saiu do Palmeiras, óbvio que a gente tá falando de 2020, né? Acho que se fosse, mas depois que ele saiu do Palmeiras, o Vinha não tem regularidade, tanto que ele volta pro Flamengo. E, enfim. Mas, tecnicamente, talvez o Vinha é melhor, mas assim, eu prefiro o Piquerez. O Piquerez, pra mim, é mais completo do que o Vinha. Defende bem, ataca bem, regular. Eu prefiro o Piquerez. Ele é um jogador tecnicamente mais completo. Jogador... Desculpa, tecnicamente melhor. Mas eu acho o Piquerez um jogador mais completo na parte defensiva e ofensiva de um lateral. Eu acho que o fundamento que o Vinha ganha é o cruzamento. Tá. O Vinha ganha do Piquerez. Mas de maneira geral eu voto no Piquerez. O lateral tem que cruzar bem, pô. Tem. Mas eu acho o Piquerez mais jogador, tá? Eu voto no Piquerez também. Mas jogador não vive o melhor momento. Não vive o melhor momento. Eu também voto no Piquerez, mas só um adendo que eu faria é que o Vinha de 2020, acho que foi o auge dele ali no Palmeiras, né? Óbvio, porque foi o único ano. E o Piquerez não vem no auge dele. Então, assim, se fosse 2 anos atrás, acho que o Piquerez tava mais na frente ainda. Muito obrigado pela maciça audiência. Bota aí o caminhão aqui, Marcel. Quero o caminhão também. O inventor do caminhão. Olha o inventor do caminhão aqui, Fantasport. Olha o inventor do caminhão. Putz, essa é difícil. Como diria meu amigo João Guilherme, a necessidade. Danilo. Difícil. Qual que é o seu voto? Danilo? Não, eu pulei, eu já tava no de baixo. Não, essa é Danilo fácil. A necessidade. Eu me enganei, essa nem precisa... Eu estranhei, tá ligado? Ele tava botando o Aníbal com os moral. Desculpa, eu me confundi. A próxima, pra mim, é muito difícil. Então já... Cara, o Aníbal, ele joga muita bola, ele tá jogando muito, mas o Danilo, nessa temporada, né, até ele sair do Palmeiras, ele jogava muito. Ele e o Zé Rafael, era brincadeira, realmente o Danilo é poupa-tempo, mas o Aníbal joga muito também. Vamos pra próxima. Putz, eu tenho que começar. Cara, assim... PDP ou o Lucas Evangelista, ele depois da Copa do Mundo de Clubes, que o Richard Rios foi negociado, ele virou titular e, de verdade, ele tá jogando muito bem. Sim, tá? Muito bem. E o Patrick de Paula... Ele é mais talentoso que o Lucas Evangelista, mas a gente sabe que a carreira não deu muito certo por enquanto, né? Mas a gente está falando do Patrick de Paula em 2020, não é o Patrick de Paula que Patrick de Paula. Eu já vou dar um protesto aqui. Essa que é a grande questão, né? Eles estão analisando 2020, não depois da carreira dele. E até 2020, eu também prefiro o Patrick de Paula, né? Você lembrar lá do que ele já tinha feito até mesmo no Paulistão, que ele jogou muito bem e tal. Com o próprio Luxemburgo, né? Ele subiu, jogou muito bem até 2020. Ele jogou muito bem. Depois que ele saiu do Palmeiras, realmente ele caiu. Não tem nem comparação. O Evangelista até no Bragantino jogou melhor que ele. Mas se fosse, igual ele falou, em 2020, Patrick de Paula. Porque a gente já sabe como é que foi o futuro, né? Mas 2020 é o Patrick de Paula mesmo. Vai! Se o Dimas voltar no Lucas Evangelista, eu não faço mais puxeta, cara. Cara, mas você acha que a diferença é tão grande? O Patrick de Paula de 2020, muito grande. Pelo que o Lucas Cara, o Patrick de Paula 2020 terminou a temporada na reserva. Você lembra disso, não, né? Tudo bem. Mas a gente tá falando do Palmeiras inteiro. Na Libertadores. Exato, a Libertadores. O Palmeiras foi campeão da Libertadores, o meio campo era Danilo, Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga. Não tinha Patrick de Paula. Mas Patrick de Paula é reserva. Ele foi uma das Sim, mas ele foi titular com o Abel em algumas ocasiões pontuais. Quando a gente for fazer o Mano nunca foi titular absoluto. Santos, você fala isso. O Patrick de Paula era o melhor, era um mês de Gabriel depois, Menino. O Danilo apareceu tarde. O Danilo apareceu depois. O Patrick de Paula, ele era o melhor. Nesse momento, ele era o três porquinhos, ele era o melhor na ocasião. O Danilo aparece em setembro, um pouquinho antes, no jogo Bragantino, que o Luxemburgo coloca ele. Assim, é o que eu falei, até ele sair do Palmeiras, até essa transição, né, do Abel, que o Abel bancou ele era, todo mundo achava ele muito bom jogador, o Patrick de Paula. Depois que ele foi caindo de produção, por isso que eu falei, até 2020, né? Se você comparar ele naquela época, todo mundo ia preferir o Patrick de Paula. Não analisando o futuro que o Patrick de Paula teve. Porque o Patrick de Paula, eu mesmo falava que quando ele surgiu lá no Paulistão, lá que nós ganhamos, eu achava que ele ia para a seleção brasileira. Ele jogava muito, depois ele foi caindo de produção. E o Evangelista tá longe disso. Apesar de que o Evangelista, depois também da saída do Richard Rios, o Evangelista também subiu muito de produção. Ele tá jogando muito bem. Né? Não quer dizer, mas é porque o Patrick de Paula, para mim, era o nível que eu achava que ele ia ser seleção brasileira. Mas caiu. Sim, eu não todos tenho revelados pelo Lucha, não? Patrick de Paula, Danilo? Sim, sim. Eles subiram com o Luxemburgo. Subiram com o Luxemburgo, sim. Cara, pra mim,
Eu vou ser o voto contra aqui, você pode não vir mais no Puxeta. Mas o Patrick de Paula, ele é mais talentoso, eu concordo. Mas ele nunca foi titular absoluto. Eu acho que o Evangelista merece muito respeito pelo que ele tem feito depois da Copa do Mundo. O Patrick de Paula, eu voto no Lucas. A mãe do Evangelista escalaria o Patrick merece respeito total do Palmeiras. Fez o gol, cobrou o último pênalti. Não, cara, o Patrick... Leão, a mãe do Evangelista escalaria o Patrick de Paula. O Patrick merece respeito e foi bem no Palmeiras. Só que ele só foi titular do Palmeiras com o Luxemburgo. Não foi titular mais depois. Ele foi titular pontualmente em alguns jogos. Não, ele nunca mais. O Zé Rafael entrou no time, Danilo e acabou. Mas beleza, eu voto. Eu voto. Só recapitulando aqui, Fã de Esportes, até agora não acho um absurdo. A gente tá com. Eu acho. 5-2 pra 2020, hein? 5-2. O Prime do Patrick de Paula é reserva. Então, eu não sei qual esse jogo ele foi o 2020 esse jogo, mas o voto não é esse jogo. O Corinthians na final. O Bonitão, ele foi decisivo contra o Corinthians na final do Campeonato Paulista, batendo o último pênalti. Contra o São Paulo, ele fez gol no jogo de ida e no jogo de volta. No ano seguinte, 2021. E depois ele fez uma final de Libertadores muito boa contra o Flamengo, que ele entra no decorrer do jogo. O Lucas Evangelista, ele, cara, tem todo o meu respeito, é um bom jogador, tá vivendo uma boa fase. Mas ele... É o seguinte, o Leão tem razão e eu tô percebendo que, além de você ser fã... O Leão tem razão. Do Abel, tem razão. Como assim? Tem razão. Como assim? Quem decidiu isso? Eu tô percebendo que você tem cada vez mais similaridades com o Abel Ferreira. Você não aceita derrota, cara. Não, eu tô debatendo, não é pra debater o programa? Não, assim, ó. Todos os exemplos que o Leão deu, fez os gols contra o São Paulo e foi Mas bem. eu acho o Evangelista muito bom jogador. O que eu estou dizendo aqui não é que o Patrick foi mal no Palmeiras, ele foi bem, tá? Eu só tô escolhendo entre um e outro. Os 2 gols contra o São Paulo, ele saiu do banco de reservas. Ele normalmente, ele entrou em Montevidéu muito bem, mas saiu do banco de reservas. O Patrick, o Evangelista tem um mês de titular do Palmeiras por uma eventualidade que vendeu o Richard Mas eu tô falando do momento lá. Eu acho que este Evangelista tá passando muita segurança. Ele substituiu o Rios, que era difícil, e ninguém tá sentindo falta do Rios. Vamos falar a verdade. Não estamos sentindo falta do Rios. Na tela, hein? A torcida não tá sentindo falta do Rios. E o Patrick de Paula nunca passou essa confiança. Então já puxa. Facundo Torres ou Scarpa? Você vai criar polêmica? Cara, eu vou te falar que é difícil, porque o Scarpa não jogou bem esse ano. Cara, mas assim, poupa tempo. O Facundo Torres não mostrou pra quem veio, acho que até agora. Assim, é claro que o Facundo Torres, ele é aquele cara que cumpre muito a função tática do treinador, a gente tem que reconhecer isso. Mas até agora, em questão de técnica, em questão de tudo, não tem nem comparação com o Scarpa, gente, desculpa. Poupa tempo. Assim, futuramente, Facundo Torres é muito novo, ele pode calar minha boca e tomara que cale, né? Mas mesmo o Scarpa estando abaixo do nível, ele é melhor, muito melhor que o Facundo Torres. Não jogou bem esse ano. Não jogou bem. O Gustavo Scarpa jogou bem. Mas vamos lá, a partir da reta final de 21 e virou 22 bem. Sim. Só que o Facundo Torres precisa, né, pra Scarpa. Scarpa também. Scarpinha. Felipe Anderson ou Gabriel Menino? Começa vocês, porque eu começo todas, depois vocês ficam me batendo. O Felipe Anderson tá muito bem. Hoje ele é titular absoluto, sim. Na criação ali, ele faz... o melhor momento dele, pela esquerda ali, mas vem recuando pro... Cara, é complicado fazer essas análises, né? Porque o Gabriel Menino até então, realmente, não sei se vocês lembram daquele jogo mesmo contra o River Plate, o Gabriel Menino jogou demais. Nossa Senhora. A outro que eu achava que ia pra seleção brasileira, até chegou, né, de lateral direito, mas depois caiu muita produção. E o Felipe Anderson, acho que no total da carreira dele, ele é muito melhor. E como ele disse, né, é o melhor momento do Felipe Anderson no Palmeiras, dando assistência e tudo mais. Mas é difícil, né? Nesse 2020 aí, o Gabriel Menino tava muito bem. Eu tenho que escolher ele porque o Felipe Anderson, acho que pode contar nos dedos os jogos que ele fez bem, né? E o Gabriel Menino até aí, né? Até nessa data, ele vinha jogando bem, ele era uma promessa absurda pro Palmeiras, né? Então, nesse ponto, é o Gabriel Menino. Eu posso votar ou é só titular absoluto? Eu voto no Felipe Anderson. Olha, momento, hoje. Mas era o melhor Gabriel Menino. Dia 17 de setembro. Mas foi o melhor momento do Gabriel Menino. Eu acho difícil essa. Eu acho essa uma das mais difíceis que tem aí, justamente por isso. Porque acho que foi o melhor ano do Gabriel Menino, né? Ele fez uma boa Libertadores, fez gol lá na altitude, enfim. Você vai de Gabriel Menino também, Leãozito? Eu tô em dúvida, cara, mas... É bem difícil essa.
Eu vou com o Porquinho, Boa. Vou com o Gabriel Menino. Pô, mas eu nem votei, já colocaram lá. Mas tem 2 votos. Não, mas você votou no Felipe Anderson. Você vai votar em quem? Não, por causa do evangelista. O tempo urge, irmão. Tem você não 2 foi links respeitado no pela opinião do programa evangelista, ainda, você cara. Pode perdeu. ir, eu não vou polemizar nessa. Pode ir o Gabriel E você Menino. vai polemizar nessa de agora? Cara, eu quero ouvir o Marcel primeiro, porque eu conheço o voto dele. Rony ou Vitor Roque? Vitor Roque, porque o Rony 2020 ainda não era o Rony. O Rony... Cara, pra mim, o Rony, ele foi muito importante pra gente, né? Ele vai ficar na história em questão de títulos, gols na Libertadores, mas o Rony, tecnicamente, ele nunca foi bom. Então, é difícil até você escolher o Rony, eu repito. Importante para a história do Palmeiras, mas tecnicamente ele nunca foi bom. Fez muitos gols, principalmente na Libertadores, mas tecnicamente ele nunca foi bem. E o Vitor Roque depois da Copa do Mundo, ele tá jogando muito. Ele tá jogando muito. Não, é pouco tempo ainda também, é difícil a gente comparar assim, mas o Vitor Roque tá jogando muito, tem muito mais técnica, muito mais habilidade, enfim. O Vitor Roque com 20 anos ele é muito mais completo, então eu também ficaria com o Vitor Roque. Apesar de, eu repito, né, o Rony ter feito muito pela gente. Ele foi muito importante no Palmeiras, importantíssimo, o maior artilheiro em Libertadores, mas o 21 e 22. O 20 do Rony, ele chegou com o Luxemburgo, ele chegou a ficar um jejum mais 9 de 15, meses. 20 jogos, sem marcar um gol, ficou mal. O Rony tem um gol importante em mata-mata pelo Palmeiras, que é contra o River, justamente o River, mas que desviou uma falha do Armani. Uma falha do Armani. Não, assim, vamos lá. E o Vitor Roque vive o melhor momento. Eu concordo com... Ampassant, hein? Tá, é muito lá. rápido. Eu concordo com você que o Rony demorou pra estourar e que aquele não foi o melhor ano dele e foi pra frente. Só que essa Libertadores tem o gol do Rony na Argentina, na semifinal contra o River, e a assistência do gol do título é dele. Então, apesar do Vitor Roque ser mais talentoso, eu vou de Rony. Leon. Eu vou votar pra decidir, né? Vou votar no Vitor Roque, porque eu acho que ele tem tudo pra ser o melhor camisa 9 do Palmeiras. Não, e o outro não precisa nem votar, né? Assim. Não, tem, mas o Flaco, enfim. Flaco ou Luiz Adriano? Luiz Adriano, porque é o prime do Luiz Adriano. Apesar de parabéns pelo Flaco que ele tem feito Flaco recentemente, voando, mas é o ano do Luiz Adriano. Artilheiro da temporada ano passado, o Abel, esse ano também o Abel artilheiro. é como um vinho? Nesse ano, viu, gente, pra vocês que não sei se vocês lembram, o Luiz Adriano jogou muito bem no Palmeiras. E realmente, nesse ano, eu também escolheria o Luiz Adriano. Depois disso que ele foi criticado pela torcida, que a torcida vaiou ele discutiu com a torcida, enfim. Mas nesse ano, até então, o Luiz Adriano realmente jogou muito, artilheiro, camisa 10 do time, jogou muito. Mas o Flaco tem tudo para se tornar um dos maiores também, um dos melhores da história. Muita técnica, tá mostrando que tem muita técnica, muita qualidade, muita habilidade, é alto, enfim. Tô com uma expectativa muito grande em cima do Flaco Lopes depois dessas últimas partidas. Eu vou te falar, se fosse um mês atrás essa votação, era 2020 fácil. Era 2020 fácil. Porque ele tá 1 ano e meio tentando acertar o time, acertou tem um mês e meio. Ó, mas... Vamos passar de novo. Não é pra votar? Já colocou? Ele já colocou, não quis saber. 25, Pô, até... Estamos falando demais. Vai contando tá falando demais. Conta você, Leon, quantos de 2020 e você conta de 2025. O Everton 2020, Marcos Rocha 2020, Gustavo Gomes 2020, Murilo 2025, Piquerez 25, Danilo, Patrick de Paula, Scarpe Menino 20, Vitor Roque 25, Luiz Adriano 20, Abel Ferreira 8 2020, se eu contei certo. contra 4 Com o Abel. com o Abel. Com o Abel, que são 12. Nossa. E o meu protesto Bom. com o Lucas Evangelista, que merece Caramba! respeito. Agora É isso, gente. Deixa aqui no comentário se vocês curtiram. Se inscreve no canal. Deixa aqui quem que vocês mudariam, quem que vocês preferem. E até o próximo vídeo. Até mais. Valeu!